Olá, meus irmãos, esse é mais um encontro do ENAFé, Encontro Nacional da Fé, e nós já estamos caminhando aí para o finalzinho da semana, finalzinho do nosso encontro, e eu espero de coração que você tenha absorvido aí todo o conteúdo desses vídeos, né? Nós falamos de vários temas, falamos muito sobre atitude, sobre fé, sobre os dons concedidos por Deus, sobre maldição, sobre palavra de bênção. Falamos da roda da vida, né? Abordando aí vários aspectos da nossa vida, para a gente saber qual é a área que precisa de mais atenção na nossa vida. Então, nós tivemos aí bastante conhecimento durante essa semana. Acredito que o nosso objetivo esteja sendo atingido, né? De ter uma semana de muita unção, de palavra de fé, de falar de Deus, da palavra de Deus. E eu agradeço por você estar aí comigo durante todos esses dias. Mas hoje o que eu tenho para falar para vocês é sobre propósito e missão. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão de vida? O que você acredita que veio fazer nesse mundo? A gente vai vivendo às vezes no piloto automático, né? A gente não sabe direito o que fez ontem, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E assim a nossa vida vai passando, ano após ano, dia após dia. Alguns se conformam com a dor, com o sofrimento, com aquela situação de mal-estar, né? Nós temos um hábito de acostumar com as coisas que são ruins. Então, se você está no emprego que você não gosta, você se acostuma. Se você está num relacionamento que você não gosta, você se acostuma. Ao invés de tentar melhorar, não, as pessoas se acomodam ali e o que elas fazem? Começam a reclamar, começam a murmurar, começam a lamentar. Então, a nossa proposta desse encontro de hoje é te mostrar uma nova perspectiva, para que você saia dessa mesmice, dessa angústia, dessa chateação que talvez esteja sendo a sua vida, para uma vida com mais propósito, com realização, uma vida traçada, baseada no caminho que Deus escolheu para você. Eu acredito que Deus tem muito mais para a sua vida. Se você vive apenas em função de casa, trabalho, ou às vezes só cuidar dos filhos, ou às vezes só cuidar da casa, eu tenho certeza que Deus tem algo muito maior para você. E nesse encontro de hoje eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Você está vivendo a vida dos seus sonhos? Você está realmente feliz com a vida que você está levando? Se você estiver, então, meu irmão, ore, agradeça a Deus por ter essa oportunidade. Porque a maioria de nós brasileiros tem vivido com muito conflito, com muita angústia, muita tristeza. Início de ano a gente gosta, né, de planejar o ano todo. Esse ano eu vou parar de comer gordura, esse ano eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar não sei do que, mas chega ali 2 meses, acabou, ninguém parou com nada. Ou você fala, esse ano eu vou fazer uma atividade física, eu vou ter um melhor relacionamento, eu vou estudar, e não faz nada também. Então o meu convite para você hoje é isso, traçar as suas metas para esse ano, metas que estejam de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Durante muitos anos eu tive essa vida de insatisfação constante, que eu já falei para vocês. Tudo que eu fazia, eu ficava super animada, planejava, na hora de executar não tinha graça nenhuma. Eu desanimava e aquela insatisfação ia me dominando. E eu não quero que isso aconteça com você. Então eu era muito cheia de atitude, mas eu não tinha fé. Num outro momento eu fiquei cheia de fé, mas eu não agia. Eu ficava parada esperando as coisas acontecerem. E só deu certo quando eu uni a minha atitude com a fé. A fé em Deus, a fé na providência divina. E eu percebi que só a fé não adianta se você não tiver atitude. Então, durante 15 anos eu trabalhei com gestão de pessoas, com treinamento, me organizando, né, para falar em público, para melhorar cada vez mais. E hoje eu vejo que essa minha atitude nada mais era do que uma capacitação de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje falando para vocês, para que eu pudesse criar outros treinamentos, outros encontros aí baseado na fé. E se eu não tivesse treinado? E se eu não tivesse me capacitado? Mesmo que fosse pelo meu trabalho, porque o meu trabalho exigia que eu desse treinamentos, que eu falasse com as pessoas, se eu tivesse cruzado os braços e não tivesse me capacitado,
hoje eu não estaria aqui. Gravar um vídeo, por exemplo, eu aprendi em um dos cursos que eu fiz voltado para o coaching, que é o meu trabalho. E hoje ele serve, esse aprendizado serviu para eu estar aqui com a minha missão, com o meu propósito de passar essa palavra de fé para você. Faz sentido para vocês, meu irmão, que eu estou falando? Deus talvez esteja te capacitando há um longo tempo, mas você ainda não percebeu o que Ele tem feito na sua vida e qual é o propósito dele para a sua vida. Então pega toda essa atitude e junta com a fé, une com a fé. Se livra do pecado, a gente já falou muito sobre isso, de você olhar para dentro, sondar seu coração, ficar livre de todas as suas fraquezas, para que você possa ter comunhão com Deus. E aí sim, Ele vai falar no seu coração. Ele vai pegar toda essa atitude, talvez que Ele venha aí te capacitando já há muito tempo, há muitos anos, e vai transformar isso no seu propósito, na sua missão de vida. Mesmo que seja dentro do seu próprio trabalho ou dentro da sua própria casa. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Tanto para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, quanto para a obra dele. Então, começa se organizando, se capacitando aí para as coisas do seu dia a dia. E ele vai te dar essa unção, essa capacitação para você fazer a obra dele também. Ou não, talvez você tenha vivido com pouca atitude, mas com muita fé, com muita comunhão com Deus, com muita fé. Você sabe toda a palavra, você lê, você ora, mas você não está agindo. Então peça a Deus para te capacitar, para te dar atitude, para te dar clareza sobre o caminho que você deve seguir. Nós precisamos ter as duas coisas juntas. Só a atitude ou só a fé não resolvem. Você tem que ter fé para você entender o propósito de Deus na sua vida. E você tem que ter atitude para você realizar esse propósito. As pesquisas apontam aí que de cada 10 brasileiros, 7, 8 querem pedir demissão do seu emprego, querem mudar de emprego. Será que essa insatisfação é só com o trabalho mesmo? Será que essa insatisfação não é interior? Será que essa insatisfação não está lá dentro de você? É muita gente insatisfeita. De cada 7, 8 brasileiros, de cada 10 brasileiros, 7, 8 estão insatisfeitos, querendo mudar de vida, querendo mudar de rumo, aí, de trajetória. É muita gente insatisfeita. E o povo de Deus não pode viver dessa forma. Então, nós temos sim que ter paciência, que aguentar as coisas difíceis, temos que aguentar um relacionamento que às vezes não está caminhando da maneira como a gente gostaria, ter que aguentar talvez um emprego que não é o emprego dos seus sonhos, que não é a sua realização, que não vai de encontro com aquilo que você quer para a sua vida, mas a gente aguenta isso com um propósito, com um planejamento para melhorar. Então, não quer dizer que você vai pedir demissão hoje, vai mudar de vida, eu estou insatisfeito, tenho que largar. Não é isso. Você vai se programar, se planejar para uma vida melhor. Então, meu irmão, comece a se capacitar para essa vida plena, para essa vida com mais propósito. O primeiro passo é orar, é pedir a Deus para ficar livre dos seus pecados, pede perdão pelos seus pecados. Pede para Ele orientação, pede a direção do caminho que você deve seguir, né? Para te dar uma ideia aí de alguma coisa que você possa fazer, né, em direção a esse propósito, em direção ao que Deus tem preparado para você, pense em alguma coisa que você gosta de fazer e que você gostaria de fazer para sempre. O que te dá prazer, que quando você faz, você perde a noção do tempo? Alguma atividade que você faria de graça, é tão prazerosa que você faria ela de graça. Geralmente as pessoas elogiam quando você faz, é uma válvula de escape porque você se distrai, você se renova quando executa essa atividade. Esse pode ser um bom caminho para uma atividade com mais propósito. Deus quer cada um de nós feliz, que a gente tenha uma vida feliz, uma vida plena. O povo de Deus não tem que sofrer e passar por essa vida, por esse mundo aqui só com sofrimento. A gente pode acordar de manhã e escolher ser feliz. E quando a gente faz uma atividade que a gente gosta, a gente fica mais feliz ainda, a gente tem mais disposição para fazer a obra de Deus, para viver, para cuidar da nossa família, para cuidar até do nosso trabalho. Então a gente passa um tempo muito grande dentro do nosso trabalho.
Imagina, você fica 8 horas ali fora de casa, trabalhando, convivendo com aquelas pessoas. Se você não estiver feliz ali dentro, é muito difícil. É muito difícil manter a harmonia depois com a família. Você chega em casa estressado, você chega cansado. Então, começa analisando as coisas que você gosta de fazer, qual a profissão que você gostaria de ter. Se você é uma pessoa que trabalha em casa, né, que é do lar, veja uma outra possibilidade de renda ou algo prazeroso que você possa fazer aí dentro da sua casa mesmo. Eu sei que o serviço de casa ocupa muito tempo, mas sempre tem uma hora livre ali, dá para você se organizar. Quando você identificar essa atividade que pode virar uma profissão, que pode te trazer uma renda, aí sim, aí você pede a Deus para abençoar os seus planos. Provérbios 16:3 fala: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Peça a direção, veja se é realmente esse o caminho que Deus quer para você. Não tome nenhuma atitude precipitada, não. Para, meu irmão, de agir sozinho, de agir por conta própria. Talvez Deus esteja ali querendo te direcionar, mas você não dá tempo nem espaço para Ele. Deixa Ele conduzir a sua vida. Faça a sua parte em termos de atitude, de capacitação, mas peça sempre a direção de Deus. Não vai mudar de emprego sem ter a certeza de que essa é a vontade de Deus na sua vida. Talvez uma promoção esteja próxima ali, aí você vai lá e pede demissão. Talvez algo novo esteja para acontecer ali, o mover de Deus esteja para acontecer na sua vida, naquele trabalho. Aí você vai lá e pede demissão, começa tudo de novo. Então peça a Deus para te dar a direção. Ou talvez tenha algo novo também, em outro lugar, em outras possibilidades, e você está ali fechadinho, só olha, né, para a linha reta, só olha para esse caminho. Talvez esteja na hora de mudar, na hora de movimentar. Eu não sei, para cada um Deus tem um caminho, para cada um Deus tem um propósito. O meu, eu tenho descoberto a cada dia uma novidade. Esse congresso, eu nunca pensei que eu pudesse estar aqui falando para vocês nesses encontros, nesses vídeos. Eu sempre pensei que eu fosse trabalhar só com gestão de pessoas, e hoje não. Hoje eu já vejo outras possibilidades. Eu quero elaborar outros treinamentos, eu quero trabalhar com o coaching da fé, trabalhar voltada para a obra de Deus, mas isso é um passo a passo, e a direção de Deus vem a cada dia. Mas para que essa direção venha, é preciso que você frequente os cultos, que você converse com seu pastor, que você tenha momentos de oração e louvor dentro da sua casa, que você leia a palavra de Deus todos os dias. É assim que você terá comunhão com Deus. E é dessa forma que Ele vai falar com você. E quando Ele falar e você sentir no seu coração que Ele te deu a direção, a sua vida vai transformar. E tudo que você fizer, você colocar nas mãos deles e pedir a bênção, pedir a permissão, deixar Ele te guiar, você vai ver que a sua vida vai se renovar e você vai ter uma vida com muito mais propósito. Então, às vezes a gente quer alguma coisa, não, mas isso é ótimo, não tem como negar esse emprego, porque lá vai ser maravilhoso. Cuidado, meu irmão. Pode ser uma enganação do maligno, do inimigo, querendo te tirar do caminho que Deus planejou para você. Não se iluda com ótimas propostas, com ótimos negócios, com coisas muito grandiosas. Pode ser uma sedução do inimigo ali. Então, deixa que Deus guie seus passos. Pare de ficar andando em volta da montanha, pare de ficar andando em círculo. Coloca nas mãos de Deus a sua vida. Mas para isso você precisa ter atitude também. Não adianta só falar: Deus, cuida do meu caminho, Deus, me mostra isso, que as coisas caiam do céu. Não, você precisa se capacitar. Você precisa melhorar enquanto ser humano. Você precisa se libertar das suas fraquezas, dos seus pecados, para que você tenha comunhão de Deus. E unindo a sua atitude com a sua fé, as coisas vão fluir e você terá uma vida com mais propósito. Eu vejo muitas pessoas trabalhando aí com transição de carreira, mudando de carreira, começando uma vida nova, né? E isso é muito importante, desde que você faça passo a passo, que você faça o seu planejamento e que você venha buscar a direção de Deus para esse planejamento, porque é Ele que vai dizer que caminho que você deve seguir. Fica claro para vocês, meu irmão,
que dá para a gente ter uma vida feliz, que dá para a gente ter uma vida saudável, uma vida baseada no amor de Deus, no caminho que Ele escolheu para nós. Peça a Deus para endireitar o seu caminho, que seja feita a vontade dEle na sua vida e não a sua. Abra mão do seu querer para que Deus possa mover, para que Deus possa te dar o plano dEle na sua vida, o que Ele traçou para você. Não adianta, enquanto nós estivermos agindo por conta própria, como ser humano ali, sozinho, eu quero isso, eu vou para isso, eu faço aquilo, as coisas não vão fluir. É preciso entregar nas mãos de Deus. Mateus 11, 28 fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está exausto aí, já viveu 10, 20, 30 anos de sofrimento, de uma profissão que você não gosta, de uma vida sem propósito, está na hora de você acordar, de você mudar, de você trazer a sua vida para Deus, para que Ele possa te guiar. Ele tem um caminho para cada um de nós. Então aproveita a bondade, a benignidade, a misericórdia do nosso Deus, para que Ele possa te dar a direção, o caminho que você deve seguir. Eu falei muito aqui de profissão, de carreira, mas isso é para tudo nas nossas vidas. Veja os relacionamentos aí, quantos casamentos acabando. A estatística é gigantesca do número de separação, de divórcios. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência umas com as outras. E porque banalizou. É o simples fato, vamos ali casar, e as pessoas casam, e isso dentro das igrejas evangélicas, dentro do povo de Deus também. Então, são escolhas que você faz sem a orientação de Deus. São escolhas que você faz, decisões que você toma, sem ter a aprovação de Deus. E depois lá na frente, você vai pagar por isso. Aí você tem um lar turbulento, um relacionamento complicado, aí você tem seus filhos e eles convivem naquele ambiente ruim. Então, meu irmão, aprenda com seus erros, começa a pedir orientação de Deus. E se você cometeu um erro lá no passado, peça perdão para Deus, para que Ele possa endireitar o seu caminho, para que o seu caminho seja reto e plano, de acordo com a vontade de Deus. Não que você tenha feito uma escolha errada lá atrás, de um relacionamento, de um casamento, e hoje vai acabar. Não é isso. Peça a Deus para reestruturar. Peça perdão pelo seu erro do passado, mas que ele não reflita, que ele não se prolongue nas gerações, que você possa, a partir de hoje, rever todos esses pecados aí e começar uma vida nova, uma vida de harmonia, uma vida de unção, de amor pleno. Então, tudo que você for fazer a partir de agora, o que já passou não tem jeito mais. Você só pode pedir perdão e pedir para que Deus organize sua vida. Mas tudo que você for fazer a partir de agora, que seja feito através da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Limpa seus pecados, lava seus pecados, pede perdão para Deus, para que Ele te dê a direção a partir de agora. Para que você possa abrir mão de todo desejo da carne e agir em espírito. Você agir de acordo com a vontade do Espírito Santo na sua vida. Fale isso todos os dias. Quando você acordar, durante o dia, durante a tarde, durante a noite, quando você for deitar, peça a Deus, fala: Senhor, me livre do desejo da carne, para que eu possa agir em espírito todos os dias da minha vida. Esse agir da carne, você vai ficar livre dele, ficar livre da ira, da raiva, das decisões erradas, da tentação do maligno, da sedução do pecado. E agir em espírito vai te fazer agir de acordo com a vontade de Deus. Fica claro para vocês, meu irmão, a diferença entre a gente agir por conta própria e a gente agir de acordo com a vontade de Deus? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E às vezes a gente precisa esperar anos, meses, semanas, dias, né? Para ter aquela bênção ou para ter aquela resposta que Deus tem para nos dar. Mas que você tenha paciência e sabedoria para esperar. Eu precisei de 15 anos de trabalho, de uma vida de insatisfação, de uma vida baseada apenas na atitude, para chegar aqui onde eu cheguei e estar realizando o meu propósito, a minha missão, que é fazer a obra de Deus. Isso eu tenho muito claro para mim.
Uma vez nas minhas orações, eu estava orando e ouvindo um louvor e pedindo a Deus a direção, e eu abri numa passagem que fala de Pedro, né, e fala que a partir de hoje você vai ser pescador de gente. E eu senti que aquilo era a minha missão. Deus foi uma das primeiras vezes que Deus falou comigo. Mas mesmo assim eu ainda fiquei perdida. E durante muito tempo fiquei sem saber como seria esse pescador de gente. E só agora, depois acho que de 2, 3 anos de eu ter lido essa passagem, eu estou tendo mais clareza de qual é a minha missão. Porque Deus vem capacitando a gente. Ele vem aos poucos capacitando. Né? Para uns é mais rápido, para outros mais demorado, mas ele tem um tempo certo para cada um. Eu acredito que estar aqui nesse encontro com vocês durante essa semana é o tempo certo de Deus para que isso aconteça. Eu creio que Ele colocou as pessoas certas, na hora certa, para assistir cada um desses vídeos. Se você assistiu um ou se você assistiu todos, eu creio que isso é o mover de Deus. Foi Ele que escolheu as pessoas. Foi Ele que me usou para falar tudo isso que eu tenho falado para vocês, tá? E a minha vida tem sido direcionada por Ele. Quantas vezes eu penso em fazer alguma coisa, eu penso em mudar às vezes de emprego, de trabalho, de cidade, e aí de repente eu sinto no meu coração que não é por aí, e aí eu vou orar, vou pedir a orientação de Deus, e eu abro a palavra e recebo ali uma orientação, uma resposta. A gente sente no nosso coração. Quando Deus fala conosco, você não tem dúvidas de que é Ele falando. Você pode até querer se enganar. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Será que foi isso mesmo que Ele falou? E isso é mais um motivo, mais uma cilada do demônio ali para tirar da sua cabeça aquilo que Deus te falou, para tirar do seu coração aquilo que Deus falou com você. Então, fique atento, meu irmão. Peça confirmação. Tenha dúvidas sobre as coisas muito sedutoras, sobre os relacionamentos muito sedutores, sobre as propostas de trabalho muito sedutoras. Fique atento, pode ser uma cilada do demônio. Mas se você está em comunhão com Deus, se você age de acordo com a palavra, se você ora, se você é uma pessoa de fé, Ele vai conduzir o seu caminho. E eu desejo de coração que você tenha uma ótima profissão, um ótimo trabalho, uma ótima família, baseado na vontade de Deus. Que o seu propósito e a sua missão nesse mundo aqui, nessa vida, sejam cumpridos de acordo com a vontade de Deus. E esse propósito, essa missão, é o que nos enche, que nos dá plenitude, que nos dá felicidade para continuar o nosso caminho. Essa plenitude que nos livra da idolatria, que nos livra do pecado, porque ela nos transforma em pessoas de paz, em pessoas de tranquilidade, pessoas felizes com o que elas executam, pessoas felizes com a vida que elas levam, com a vida que talvez elas nunca sonharam em ter. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com casa boa, com carro, não. Tem a ver com você acordar de manhã e encher o seu coração de alegria e felicidade por mais um dia a ser realizado, a ser vivido. E você ir deitar à noite com a sensação de missão cumprida, com gratidão no seu coração por ter vivido mais um dia. Então, meus irmãos, que você tenha aprendido muitas coisas aí nesses vídeos durante toda essa semana. Ainda tem mais algumas coisas por vir aí. Continue aí até o finalzinho conosco. Um grande abraço e uma vida de plenitude e felicidade, de acordo com o propósito e a missão que Deus tem para você e para a sua vida, para a sua família. Um abraço.